Dia. Hoje, como toda a liturgia já está proclamando, nós estamos celebrando a festa do batismo do Senhor. Essa festa, ela encerra o grande, curto tempo do Natal. Passamos por algumas festas, solenidade da Mãe de Deus, a festa da Epifania do Senhor, e hoje nós encerramos o tempo do Natal com esta festa do batismo do Senhor, onde Jesus inicia então o seu ministério público, que nós seremos chamados a acompanhar durante este grande tempo que a partir desta semana nós entramos, chamado tempo comum. Hoje, filho, nós somos convidados a olhar com carinho para as leituras que nos fazem ver algumas coisas. Em primeiro lugar, a identidade e a missão do Senhor, enquanto nosso Redentor, o nosso Messias. Em segundo lugar, nós também podemos contemplar nessa liturgia o mistério do nosso próprio batismo, olhando o batismo do Senhor. Na primeira leitura, o profeta Isaías apresentava o servo do Senhor, aquele que Deus escolheu e que seria marcado pela presença do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo. Esse seria a luz das nações, enviado para libertar cativos, abrir olhos aos cegos e salvar todos aqueles que estavam perdidos no poder das trevas. Hoje o Senhor Jesus é apresentado como cumprimento dessa promessa de Isaías. Ele não é só o servo, ele é o próprio Filho de Deus, encarnado para ser a manifestação perfeita da justiça e do amor de Deus. Ele é o Filho encarnado para a nossa salvação. Na segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos São Pedro nos anunciando uma verdade que talvez para nós hoje já seja muito conhecida, mas se a gente entra na mentalidade judaica, a gente vê que as coisas não eram bem assim. Naquele tempo se achava que somente um povo era destinado à promessa de Deus, ao cumprimento das promessas. Somente o povo judeu era chamado à aliança com o Senhor. Mas a igreja foi compreendendo desde o seu início que Deus queria reunir a si não só o povo judeu, mas todos os povos da terra. E é por isso que depois de uma visão de um pagão chamado Cornélio, São Pedro então começa a anunciar: agora estou percebendo que Deus não faz distinção, Ele não faz acepção de pessoas. Nessa palavra de São Pedro nós vemos, filhos, que a salvação que o Cristo nos trouxe, o servo do Senhor, não é uma salvação restrita a um povo ou cultura, mas está aberta a todas as nações, a toda a humanidade. Como São Paulo pregava também aos Gálatas, já não importa ser judeu, ser grego, ser pagão, escravo, livre, todos agora, o mais importante é que sejamos no batismo um só em Cristo. Ele veio para nos fazer o bem e veio para nos libertar, como o próprio São Pedro pregava, das mãos do tirano, das mãos do demônio. Por fim, no coração da liturgia, nós podemos olhar para o Evangelho, onde Jesus se coloca na fila dos pecadores. Ele mesmo não tinha pecado, ele era o próprio Senhor, mas num gesto de profunda humildade, num gesto de profunda compaixão, Jesus se aproxima dos pecadores. Aquele que é sem pecado, ele assume as nossas culpas, e no ato de profunda humildade, ele nos ensina o caminho que nós precisamos trilhar para abraçarmos a salvação. Para ele não é uma necessidade, mas para cada um de nós, o batismo se apresenta como caminho dado por Deus para a nossa salvação. O seu batismo se torna um sinal do que o nosso batismo realiza em nós. Vale dizer que ele não necessitava ser imerso nas águas, mas imergindo nas águas diferente de nós. Ao invés de ser por elas santificado, Cristo santifica as águas e inaugura assim um novo batismo. Se o primeiro, o batismo de João, era somente uma imagem, e o próprio João diz: esse é somente um batismo na água, um batismo de preparação para aquele batismo, o batismo do Messias. O batismo do Senhor não será somente na água, será na força do Espírito Santo. Sim, nós continuamos a usar a água, filhos, mas a água não é mais somente a água pela água. Hoje a água ela é um sinal, um simples símbolo do Espírito Santo que nela é derramado sobre os nossos corações. É um sinal da vida nova na graça que nós somos chamados a abraçar. Logo após Jesus ter sido batizado, nós percebemos então uma nova epifania de toda a Santíssima Trindade. E nessa manifestação da Trindade, nós vemos as graças que nos são concedidas no nosso batismo. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que o céu se abriu. Isso nos mostra, filhos, que a salvação agora está disponível.
ela está acessível. Se antes nós éramos prisioneiros do pecado, se antes nós estávamos escravos das trevas, dominados pelo poder do mal, se outrora o céu estava fechado para nós, agora, através do nosso batismo, o céu está aberto. E nós temos acesso à vida eterna, à vida da graça junto do Pai. O segundo sinal é o Espírito Santo, que em forma de pomba desce sobre Jesus, indicando que ele é um ungido do Pai. No nosso batismo também nós recebemos, também bebemos do mesmo Espírito Santo, somos por ele ungidos e nos tornamos a habitação de Deus. São Paulo em muitos momentos recordou nas suas cartas: vocês são templos vivos do Espírito Santo, e devemos viver, filhos, como templos em santidade. São Leão Magno, Papa da nossa igreja, exortava o povo do seu tempo: graças ao sacramento do batismo, tu te convertestes em templo vivo do Espírito Santo. Não afugentes com as tuas más ações esse hóspede tão nobre que te foi concedido. Por fim, meus irmãos, o terceiro sinal é a voz do Pai, que do céu aberto proclama: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. No batismo nós somos inseridos no Filho Jesus, e nele nos tornamos também nós, filhos do Pai. Essa filiação divina nos chama, meus irmãos, a ter uma vida de intimidade com o Pai e com o Espírito Santo, uma vida de testemunho do seu amor. Diante desses três sinais, do céu que nos é aberto, do Espírito que é derramado, diante da voz do Pai que proclama que em Cristo nós somos filhos, a gente pode se perguntar: de que modo nós temos vivido o nosso batismo? Será que nós podemos bater no nosso peito e dizer, como São Paulo, que a graça de Deus em nós não foi em vão? Vejam, meus irmãos, hoje nós somos chamados a olhar o início do ministério público de Jesus, tendo ele sido ungido pelo Espírito Santo, tendo ele ficado repleto do Espírito Santo. O Espírito Santo impulsionou Jesus a viver uma vida de profunda entrega ao Pai, uma vida de profunda entrega aos irmãos. E nós, filhos, como estamos correspondendo à graça do nosso batismo? De que modo nós estamos vivendo essa consagração? Depois do batismo nós pertencemos a Deus. Será que nós temos vivido com a intimidade no Espírito Santo? Será que nós temos sido um sinal do reino de Deus no mundo? Hoje é um dia, filhos, para de fato nos alegrarmos diante desse grande dom que o Pai nos concedeu, e de principalmente pedir ao Espírito Santo que, assim como ele impulsionou Jesus a partir em missão, que o Cristo também nos impulsione a continuar a sua obra nesse mundo. Afinal, todos nós que fomos feitos cristãos no nosso batismo, nos tornamos outros Cristos no mundo. Isso significa dizer que a missão de Cristo no mundo continua através da minha vida, continua através da sua vida. Mas para que sejamos um sinal do reino de Deus presente no meio de nós, para que sejamos um sinal desse reino, que deseja continuar a alcançar muitos corações, peçamos a graça do Espírito Santo, para que, impulsionados, sejamos de fato esse reflexo do amor do Pai, sejamos reflexo de fato dessa nova criatura, da qual nós fomos feitos mediante o nosso batismo. Peçamos ao Espírito a graça de sermos impelidos a fazer florescer a graça que no nosso batismo um dia foi derramada em nossos corações. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.